eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, a fé salvadora se encontra onde a verdade é revelada e onde se encontra onde existe um coração que se anula e recebe essa mensagem, porque essa fé não entra em qualquer coração. Bem explícito aqui que ela entra no coração daqueles que se rendem. Aos sábios e entendidos, não. Amém? Ele revela, se manifesta aos pequeninos, aqueles que diante dele se humilham e reconhecem que não são nada. Amém? E ele fala: vinde a mim. Então só dá para ter descanso na alma se for a ele. Ele está querendo dizer que em qualquer lugar desse mundo não vou encontrar. Só tem descanso na alma se ir a ele. Mais ninguém. Sem mim, vocês não vão ter descanso na alma nunca. É isso que está querendo falar. Amém? Então, se vim, achareis. Vai achar descanso. Amém? Quem vai fazer isso? Ele. Então, o que vai ser revelado de alguém que foi como ele quer? Vai ser notório a alma descansada, porque ele faz, o que ele promete, ele faz. Amém? Amém, irmão? Amém. E claro que ele veio nos dar a vida eterna. Eu estou aprendendo mais e mais, que existe o caminho do céu, o caminho é Jesus. E esse caminho, eu só entro no caminho do céu, só dá para chegar ao céu, eu enxerguei ele. E nesse caminho que eu enxergo agora o céu, eu só pude enxergar ele depois que eu enxerguei quando eu estava indo para o inferno. Não tenho como ir para o céu se não enxergar primeiro que estava indo para o inferno. Amém? E é isso que o Senhor nos ensina. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Existe a paciência dele, teve com Tomé no início, mas depois desceu o espírito de poder. E aí depois já muda a conversa. Se nós pecarmos voluntariamente depois que temos o conhecimento da verdade, o que nos resta é o fogo do inferno. Por que, Senhor? Porque quando eu revelo a minha verdade, já com a presença do Espírito, eu liberto, eu não permito que continue vivendo da mesma forma. Porque ele faz a obra. Amém? Ele faz. E eu tenho que sair, vinde a mim. Veio como nessa manhã? Os que vão para a reunião, vai para quê? Para buscar o quê? Amém? Não funciona com ele o temporal e o passageiro. Se nós acreditarmos
crermos que Cristo pode curar uma enfermidade? Pode. Ele que dá o alimento, Ele que mantém vivo, mas se nós esperarmos só nisso, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? E isso é o que Ele nos ensina. Ninguém vai para o inferno inocente. Amém? Então Ele fala, vinde a mim hoje. A igreja, Ele é o cabeça. Ele que formou ela. Ele que manda. Amém? E são essas palavras aqui que vão nos julgar no último dia. Não é nada meu, não é nada que eu construo, não é nada que o homem constrói, se apoderando da salvação só através de um batismo em águas, se apoderando da salvação só porque se reúne. Não é isso. Ele falou antes de eu me reunir, que para você se reunir do jeito que eu quero, tem que nascer de novo. Amém? E esse aqui que vai nos julgar, os olhos do nosso entendimento, tem que estar sendo mais iluminados. Ontem eu escutei, trabalhando, eu escutei uns 5 minutos de uma oração, que falou de tudo na oração, na reunião, pertinho de mim, só não falou de Jesus. Falou de Micaías, falou de Oséias, os homens de Deus do passado. Mas a Bíblia afirma assim, o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Vos digo que muito mais do que um profeta. João, de uma certa forma, era maior do que ele lá, porque ele só veio preparar o caminho do Salvador. Então ele é maior. Mas depois o Senhor fala que o menor no reino com ele é maior do que João Batista. Amém? Então o antigo passou, a salva desceu o Santo Espírito, desceu o Espírito de poder, desceu o Espírito que liberta, o Espírito de vida. O Espírito de vida chegou. Por isso que esses homens, que a resposta nossa, o encontro de Jesus, só vai ter sentido se nós repetirmos que cada palavra aqui que edifica a vida é para pegar e repetir ela com a vida. Quando Paulo se encontra com Cristo, aquele monstro andando, só que ele viu a luz. Viu a luz, és tu, Senhor. O que queres que eu faça? Essa reunião. Ele está aqui, a reunião é para, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça mais? Me liberta, me ajuda. Não é buscar emoção, e como se estivesse num jogo de futebol, cada jogada bonita, então cada mudança de voz, glória, glória. Não. Ele faz uma limpeza na alma, formando o caráter. Amém? E Ele é o nosso padrão. Ele se fez homem. Amém? Filipenses diz que Ele, sendo Deus, aniquilou-se. Aniquilou-se a si mesmo. Não veio e falou com orgulho, eu sou Deus, posso fazer o que quero, todo o poder está comigo. Não, semelhante aos homens. E achado na forma de homem, como nós. Quando fala assim, achado na forma de homem, como você, como eu, um homem, só que com espírito, anulou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo servo de Deus. Amém? Como nós. Amém? Ele, aprendei de mim. E ele diz que depois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele está falando assim, comigo, com descanso na alma, comigo, a cruz que vocês têm para carregar é leve, é suave. Os desprezos que vão ocorrer na vida de vocês é tranquilo, porque Ele que guarda. Toda perturbação que vier contra vocês por causa de mim,
vai passar fácil, porque ele está junto. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então eu vou ter que lutar com um adversário que quem está em mim já venceu. Amém? E com isso eu sei se eu estou com ele, se eu estou com o poder do amor dele na minha alma. Amém? Para sentir esse descanso fazendo a vontade dele. Paz, o mundo não tem esse descanso, não tem essa paz, o mundo não tem. Amém? Não tem, mas a Bíblia afirma que quem está com ele tem. Não tem mais medo de nada, nem da morte. Amém? Em Filipenses, no nome do Senhor Jesus, a oração de Maria, em Lucas, capítulo 1, diz que ele encheu, olha o que Maria fala, encheu de bens os famintos, encheu de bens os famintos, mas deixou embora vazios os pretensiosos, achando que são alguma coisa. Eu quero falar para você, para mim e para quem vai escutar, tu só não tem a presença de Jesus, não revela a vida de Jesus, porque o orgulho do diabo ainda se encontra em você, e ainda se encontra em mim. O orgulho de que o dinheiro pode fazer alguma coisa, o orgulho do meu intelecto, da minha autossuficiência, isso não permite esse santo Deus agir. É isso. E ele foi o exemplo máximo de tudo que Deus requer. Amém? É o orgulho de que já sabe está salvo. Não. A palavra que eu vos tenho falado não é para ser só conhecimento. Quanto se não viver a revelação, a situação piora. A situação piora, porque a Bíblia diz que o conhecimento incha, mas é o amor que edifica. Então, onde eu recebo o amor de Jesus, quando eu recebo, há uma edificação contínua. Se eu não receber esse amor e continuar tendo conhecimento, está me enchendo de mais orgulho, me prejudicando mais ainda. Então eu sei se está me prejudicando, eu não tenho discernimento, eu não entendo isso. Mas com discernimento espiritual eu entendo, porque a verdade revelada só piorou a minha vida. Porque não acontece o que ela diz que faz. E quando ela não faz o que ela diz que faz, a situação piora. Porque penso que por estar reunido estão salvos, penso porque acabou de orar, orou certo, já resolveu o problema. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Jesus. E para receber, a Bíblia afirma que tem que ser de acordo com a vontade dEle. Não é de qualquer jeito. A Bíblia diz que a oração de um justo, sabe quem é? Aqueles que foram justificados em Jesus. O justo é os que são santos. O justo é o exemplo, é Jesus. A oração pode muito seus efeitos aqueles que estão todo dia fazendo a vontade do Pai, aqueles que se rendem a Deus. A oração desses é que tem muitos efeitos. De um carnal, de alguém que não obedece à palavra dele, que nasce, que acorda de manhã e não está nem aí para ele, vive como se ele não existisse durante o dia todo. Como vai orar e Deus vai responder? Porque eu também me ensinaram aqui, o Espírito Santo me ensinou, nós sabemos que ele não ouve pecadores, mas ouve aqueles que o temem e fazem a sua vontade. A esses ele ouve. Está escrito. Então eu não posso querer me enganar, por quê, Senhor? Porque não está acontecendo aquilo que eu peço, porque eu quero ser mais santo e porque tu ora na hipocrisia. Não é isso que você quer de coração. Amém? Porque aquele jovem, o que eu faço? Como é que eu faço para ter essa eternidade? Ué, só os mandamentos. Eu pratico tudo.
Já se enganou, não pratica nada, que ninguém conseguiu cumprir os mandamentos. Ele disse que cumpriu. Já errou, mas Jesus relevou isso. Então só te falta uma coisa. Vende tudo, se anula e esquece tudo que tu tem. Viva como se tu nunca tivesse nada. Agora larga tudo lá, largar tudo. Isso é espiritual. Tudo que tu se apoia, deixa. E agora vem. Amém? Isso é para mim. Isso é para todos nós. Deixa. Todo homem é como erva, e a glória do homem, o que é a glória do homem? A glória do homem pode ser, eu já escutei que o celular era a vida dele. A glória do homem pode ser o celular. A glória do homem são os aplicativos. A glória do homem é o dinheiro que está na conta. A glória do homem é o futebol. A glória do homem é os momentos de alegria. A glória do homem, mas a Bíblia diz que é como a flor da erva. Já essa glória vai acabar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O negócio é a salvação da alma. E Jesus, como homem, é o padrão. Então, quando eu olho para Jesus, consigo enxergar Jesus com os olhos do Espírito, eu tenho a capacidade de me enxergar e ver a distância que eu estou dele. Porque ele é o padrão. E se alguém diz que está nele, todos reunidos, quem está em Jesus deve andar como ele andou. Amém? Resplandecendo como luz, aí como luz astro no mundo, nessa geração corrompida e perversa. E o apóstolo Paulo disse bem claramente: se eu ainda estivesse aqui agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então, diante de qualquer um, o meu objetivo, o meu propósito não pode ser agradar homens. Aí talvez as mulheres possam pensar assim: agradar homens, está falando quando encontrar com algum homem na rua, quando o meu marido, né? Não, quando falam homens, é homem e mulher, tá? Porque para se safar, pensa sempre alguma coisa a mais para sair. Homens é qualquer ser humano. Amém? Se eu ainda estivesse conversando com o propósito de agradar, para a minha glória, não seria servo de Cristo, porque ele veio salvar a nossa alma. Em Filipenses, capítulo 2, eu consegui enxergar melhor esse versículo aqui. Graças a Deus. No 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Eu sei ler. Isso eu aprendi. Estudei só até a 5ª série, mas eu aprendi. Que haja em vós o mesmo sentimento. Sentimento? O meu sentimento é que me governa. Amém? Está ligado à minha cabeça, à minha mente, meu sentimento. Alma aqui dentro. Eu sinto fome, o que eu faço? Sentimento. Teu desejo. Que haja em vós o mesmo sentimento. O que Jesus quis fazer? O que ele revelou? O que passava dentro de Jesus com a vida que ele levou? É isso, vontade. Está ligado ao homem interior. Sentimento, que eu posso ler isso aqui, que haja em vós o mesmo sentimento quando eu estiver conversando com alguém. Qual é o sentimento de Jesus quando ele parou para conversar com alguém? Que haja em vós o mesmo. Que haja mandamento. Porque o Espírito que estava em Cristo estava em nós. Por isso que Jesus é excluído das reuniões, na maioria das vezes. Porque o padrão é ele. É melhor ficar lá com Moisés, ficar com eles lá, que mentiram, que falharam. Mas o Espírito Santo revela no Novo Testamento que tem que se apresentar a ele irrepreensíveis e inculpáveis, com a presença do Espírito.
Ficando lá, eu só fico eu e Deus, que só revelou lá os mandamentos para revelar a miséria. O pecado, os mandamentos só revelou o quê? A lei veio só para revelar o pecado. Eu não sabia que eu era um miserável se a lei não tivesse chegado e não adulterarás. Foi aí que eu descobri que eu estava morto. Mas graças a Deus em Cristo Jesus que o Espírito de vida chegou. A palavra que eu vos tenho falado, as palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Como assim, Senhor? O que o Senhor quer dizer com isso? Porque eu posso repetir isso para os outros, mas entender com o Espírito eu ainda não entendi. Mas eu posso repetir porque eu tenho conhecimento. E eu passo com orgulho que conheço esse versículo, mas eu não consigo revelar com a vida. Amém? A essência dessas palavras não se encontra na alma. São espírito e vida. O que o Senhor está querendo dizer? Quando eu falo, eu torno um homem espiritual. Ele fica mais espiritual. E com quem eu falo, a minha vida se manifesta cada vez mais. A palavra que eu vos tenho falado e continuo falando, ela é espiritual, ela não é terrena, ela não é carnal, ela é espiritual e transmite vida. A plenitude que estava em Cristo passa para nós, porque Ele é o cabeça, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tu conversa, eu já experimentei isso várias vezes, com alguém que não tem nem a carteira B, e pela misericórdia, fui indo, eu tenho a E. Me ensinar, quem não tem carteira querendo me ensinar a dirigir. Amém? Esse é o ser humano, que está arriscado parar no meio de uns médicos, e não tem nem a primeira série, querer ensinar os médicos. Esse é o ser humano, que entende de tudo, que fica escutando até a mensagem pura de Jesus, e fica assim, aprovando ou não, como se o juiz fosse ele. Eu só não concordo contigo. E tem coragem de vir falar um problema meu, mas não tem coragem de vir em mim falar a miséria dele. Esse é o ser humano. Amém? Esse é o ser humano que não aceitou Jesus. Tem zelo de Deus, mas sem fundamento. Tem zelo de Deus, mas sem fundamento. Esqueceu que é pela fé. Esqueceu que agora é um mundo invisível governando, querendo rejeitar a justiça de Deus para estabelecerem a sua. Estabelecerem a sua significa, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vida miserável e falando que continua salvo. Que ignora esses versículos das cartas, que é aqui que a espada vai passando. É aqui que a espada vai passando. Eu estou falando, o Espírito Santo revela isso, porque Ele quer salvar a nossa alma. Já já a gente vai sair daqui. Já já nós vamos sair daqui. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Por que o Senhor está falando isso? Não é multidões. Fique em paz quando tiver poucos perto de você, porque são poucos mesmo. Para afirmar, irmão, todos que hoje, que estão na igreja católica, estão todos condenados, vão todos para o inferno. Isso é julgamento do Espírito, que não está de acordo com Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E todo aquele só pode se chegar a Jesus pelo Pai. E quando o Pai traz para Jesus, por que o Pai trouxe? O Pai trouxe. Quem trouxe foi o Pai. Mas como é que o Pai trouxe? O Pai faz um convite. O Pai faz um convite de salvação. O Pai revela o amor dele.
Aí eu me rendo ao Pai, e o meu Pai fala: todo poder eu dei a meu filho. Aí quem trouxe? Eu fui de acordo como o Pai, eu recebi a mensagem como uma criança. Eu reconheci que era um miserável precisando dessa salvação. Eu reconheci que eu ia para o inferno. E meu Pai me livra da ira vindoura. Mas manda, todo o poder eu dei meu filho. Aí me manda direcionar meus olhos para o filho. Quem manda é Deus. E o que acontece? E com isso ele é glorificado. Tem que se render. Por que se render ao filho? Porque o filho foi o exemplo de homens que Deus quer aqui na terra. Amém? Amém? Todos viram. Jesus é um marco na história. Por isso que os livros estão escritos antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso que está escrito que foram buscar o corpo dele, não acharam. Todas as provas se concretizaram. Para quê? Para ele continuar salvando até hoje. Isaías diz, ainda que Israel seja como a areia do mar, ainda que Israel seja como a areia do mar, muita gente, como a areia do mar, só os remanescentes serás salvo. Quem são os remanescentes? Os fiéis. Quem são os remanescentes que não largaram a palavra dele? Os remanescentes são aqueles que vivem sob a autoridade do Espírito, vivendo em nome de Jesus, é tudo em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém? Esse é o Jesus que tem se apresentado a nós. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. E o que se passa? Pessoas se achando salvas, sem revelar a vida que ele falou que dá, mas achando que estão salvos. Por quê? Por que ainda pensam isso? Porque não enxergou como Jesus quer, não enxergou o inferno. Não enxergou, senão não falaria que pensava que estava salvo. Então o Espírito Santo, para quem não é salvo, o Espírito Santo vai revelar que não é salvo. Para quê? Para salvar, poder salvar. Porque como é que ele vai salvar alguém que pensa que é salvo e não conhece a verdade? Mas essas revelações são para quê? Para nós termos um encontro com essa tão grande salvação. Tão grande salvação, de sermos chamados de seus filhos. O amor de Cristo nos constrange. O que nos constrange? O que nos impulsiona a viver esse evangelho é o amor de Cristo. Foi isso que Paulo falou. Se julgarmos assim, se o julgamento foi esse, é o julgamento correto, de acordo com a palavra. Se um morreu por todos, se eu entendi com discernimento espiritual que ele morreu por mim, não tinha como eu pagar a dívida. Ele pagou. Então, pagar a dívida, a tua. Pagar a dívida, a minha. Alguém deve aqui dinheiro em algum lugar? Tem que pagar? Ficaria satisfeito se soubesse que alguém pagou para você? Ficaria? Quem está devendo carro, pagando o carro, e só vai pagar. A dívida do apartamento, a dívida do carro foi paga, tá? Tu gostaria? É? Ele pagou. E não é por uma alegria temporal passageira. Ele me livrou da ira vindoura, me livrou do fogo do inferno. Ele pagou a minha dívida. A Bíblia diz que nós não somos mais devedores da carne. Então, pagar a dívida, por que está escrito pagar a dívida? Porque nós entendemos o que é isso. Nós entendemos o que é pagar uma dívida. Por isso que está escrito pagar a dívida. Ele pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus. Era uma dívida que impossível pagar. Amém? Então, quando eu entendo, teu nome está sujo e agora tu não pode arrumar emprego nenhum, você está passando uma necessidade incrível por causa do teu nome sujo.
E tu não consegue se mexer por causa disso. Onde tu vai? Com teu nome sujo não dá para fazer. Com teu nome sujo não dá para comprar. Com teu nome sujo não dá para fazer. Com teu nome sujo não dá. Não tem como andar. Não tem. Como você se sentiria? Você estagnado ia ficar nervoso? Triste? Com o nome sujo tu não pode chegar ao Pai. Tu não pode herdar a salvação. Com o nome sujo, com a vida suja, com o orgulho do diabo, vivendo da vontade da carne e dos pensamentos, com esse nome sujo, com essa corrupção que está na alma, com esse nome sujo, veio ele limpo. Ele limpou o nome e torna uma nova criatura. A dívida foi paga. A dívida foi paga. Aí como eu agora, aquilo que eu não podia, aquilo que eu não podia, nessa manhã, tu sabe quantas coisas tu não faz para Jesus. Tu sabe a vida miserável que leva. E eu também, eu sei o quanto eu posso melhorar ainda. Tu sabe, o Espírito revela. Então aquilo que não podia, agora pode. Tu pode amar Jesus, que Ele capacita o Espírito. Tu pode negar a si mesmo, impossível sem Espírito. Negar a si, nenhuma mulher nega a si mesmo com o marido não nega a si mesmo, ao contrário, com a mulher. O empregado não nega a si mesmo com o chefe. Não, porque isso não está na natureza do homem. O filho não nega a si mesmo, com o pai, com a mãe. Está na natureza não se sujeitar, porque na carne não tem como se sujeitar à lei de Deus. Não tem. Por isso que as guerras estão aí, porque ninguém se sujeita. Mas com Cristo, negar a si mesmo, com Cristo, Ele é o exemplo. Sendo Deus, negou a si mesmo, fazendo semelhante ao homem, da forma de homem, se anulou vivendo em obediência. Como Ele fez isso? Vivendo na obediência. Como, Senhor? Até a morte. E morte de cruz. Mas o resultado. Mas Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome. O que está sendo manifestado aqui nessa manhã? O nome de quem? De Jesus? É de Jesus que está. Então presta bem atenção. O teu joelho, o meu joelho, isso é espiritual. Isso é espiritual. Para que o que Deus fez, o que Ele fez, que o Deus fez com ele, é para ele ser apresentado na reunião e tu se dobrar. E eu também. Para que todo joelho se dobre no nome dele. E toda língua saia daqui e revele para o mundo todo: Jesus Cristo é o Senhor. Agora o que tu não podia, tu pode. E vai ser revelado que tu está com descanso na alma. Porque tu está com a vida, quem está em Deus, quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Em amor, em Cristo. Então, quem está falando é o Espírito Santo. E Jesus falou, o Espírito da verdade vai chegar. Ele não falará de si mesmo. Amém? Não falará de si mesmo. Cadê o Espírito falando de si mesmo? Falando de si mesmo, o apóstolo Paulo ensinou pelo Espírito Santo. Não agrada a homens. Só agrada a Deus. Quando não fala de si mesmo, quando não é o homem falando, é o Espírito, não agrada a homens. Não fala de si mesmo, mas falará tudo que ouviu do Salvador, o que viu e o que ainda há de vir. Esse Espírito. E o Espírito quer, na reunião, o Espírito quer isso e faz isso.
todo joelho se dobre. Tem um louvor que eu quero entender cada vez melhor isso todos os dias. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O Espírito Santo dá esse discernimento a gente. Acabamos de escutar a pureza, a magnitude, o poder do Mestre, para enxergar e fazer assim, se prostrar e santo, santo, santo. Enquanto não ocorrer isso na nossa alma, tu não é exaltado, porque ele não adianta, ele resiste ao soberbo. João mandou perguntar se o Senhor é aquele que ia vir mesmo. Diz a João que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, o mudo está falando e os mortos estão ressuscitados. Isso é espiritual. Dessa boca aqui eu nunca falei em Deus. Nunca. Diga, João, que o mudo está falando. Eu nunca quis saber da voz do Salvador, de Deus. Diga ao surdo, diga, João, que os surdos estão escutando e não quer saber de outra vida. Diga, João, que os mortos estão sendo ressuscitados. Amém? Tem que ser revelado lá fora, porque ele só faz isso nos que são surdos, nos que são mudos, nos que estão mortos e nos que estão cegos. Para viver isso, tem que reconhecer primeiro. Se não se dobrar no nome dele, ele resiste. Aí é que vamos escutar um monte de verdades misturado com mentira, que só faz mal. Amém? Qualquer verdade revelada numa mensagem, mas também trazer um pouquinho do ensinamento do diabo, só quem tem o Espírito Santo para fazer assim, não quero. Só quem tem o Espírito Santo que rejeita, que está enxergando. Só quem tem para rejeitar e enxergar a mentira. E porque vários seguidores de uma vez salvo para sempre, vários seguidores na Igreja Católica, vários seguidores aí, igrejas lotadas. Por quê? Porque só os remanescentes que serão salvos. E não adianta conhecer a verdade diz que ela se manifesta e faz uma obra. Ela diz que faz, e a verdade é Jesus. Então, que facilidade de falar, Deus é fiel. Por quê? Os remanescentes podem falar mesmo. Deus é fiel, porque ele disse que ia me salvar, ele me revelou como eu ia viver, e aconteceu mesmo. Agora, fiel por quê? Se nós crermos em Deus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. São essas palavras que vão julgar vocês no último dia. Desde já é certo o último dia. O último dia pode ser hoje para mim, para todos nós, para toda a humanidade. Vai ter o último dia, que pode ser hoje. Amém? Vinde a mim, veio aqui, esperando ouvir o quê? Essa palavra é para nós. A palavra é para nós. Amém? E para poder salvar os outros. Agora, seguindo orar ela, se escandalizar em Cristo, com essas verdades, o mundo não conheceu com a sabedoria do mundo. Para o mundo isso é uma loucura.
Essa vida é uma loucura, mas a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, muito mais. Amém? Essa é a realidade dos seres humanos, como eles tinham que viver na terra, em Cristo. Para que dê o nome. Então, o nome que me governa, quando chega o nome de Jesus, esse nome sai. Se eu estou perturbado, angustiado, não consigo ter paz, não sinto que tenho poder para revelar essa vida, não consigo revelar a verdade, está faltando algo, está faltando esse nome. Está faltando esse nome. Porque eu não falo com ousadia como deveria? Está faltando esse nome. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome para que todo joelho se dobre e toda língua confesse. Confessar é imitar Jesus. Com a minha vida e com minhas palavras, eu vou revelar assim, ó. Eu me manifestando trabalhando, eu me manifestando lá em casa, eu me manifestando em qualquer lugar, com palavras e atitudes, eu vou revelar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso aqui. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor é com a vida durante o dia. Vão perceber e você vai revelar que tem um Senhor governando a vida de vocês e a minha. Jesus. E isso tudo para a glória de Deus Pai. Quem quer glorificar o Pai, vai viver isso em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento. Jesus acordava com qual sentimento que dominava a mente dele? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que alimentava Jesus era fazer a vontade do Pai. Que haja em vós o mesmo sentimento. Quem não viver isso, desejar e viver isso, não está salvo. Porque ele ocultaste. Quem são esses que não vivem isso? Os sábios e entendidos, que vão viver não com essa verdade governando, vão viver dizendo até que tem Cristo, mas não dependente dele, como a Bíblia diz, colocando ainda as minhas justiças em ação, separando alguns versículos, esse eu aceito, esse aqui não. A Bíblia, toda a palavra que sai da boca de Deus, está aqui, amém? Amém? Para não, vinde a mim, onde estamos indo com nossos sentimentos? Vinde a mim, onde nós estamos indo durante o dia? Buscando refúgio, buscando auxílio, buscando saída, onde? Jesus disse que a solução, vinde a mim. Eu vos darei descanso. E o dinheiro, o meu trabalho, o meu título lá no trabalho, Senhor, e o meu título na igreja, nunca tu vai ter descanso na tua alma buscando isso. Vinde a mim, o meu jugo, a minha cruz, o que eu coloco em vocês é suave e leve. Amém? E os meus mandamentos não são pesados. Porque quem está em nós? Posso todas as coisas. Aquilo que eu não podia, agora eu posso. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.